Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ. Olá, ouvintes, começando mais um PPcast. Eu sou o Matheus Amaral, estudante de segundo ano de publicidade da Uniara. Comigo aqui a galera do primeiro ano. E aí, gente? Fala, galera, meu nome é Rafa. Meu nome é Michel. Fala, galera, eu sou o Jonathan. Oi, gente, eu sou a Cauana. Conosco aqui sempre também, monitorando a lojinha, está o Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bom? Joia, Matheus. E hoje, chuvinha, todo mundo com uma preguiça lascada, mas vamos que vamos, né? O que temos pra hoje, Matheus? Hoje iremos falar sobre merchandising, sobre como é importante anunciar a sua marca na televisão. Inclusive, a gente vai dar mais ênfase aqui para os conteúdos audiovisuais, seja filme, série, novela até. É isso aí. Bom, e pra gente começar, a gente tem que saber o que a literatura fala pra gente de merchandising, Lógico. Né? Até porque merchan se tornou-se um termo muito popular, né? Mas as pessoas às vezes não têm muita noção disso. Acho que merchandise é só o que o Faustão faz lá de mostrar os produtos, né? E na verdade a coisa é bem mais profunda e bem mais profissional. Matheus, eu peguei aqui um autor, ele chama Trindade, e ele tem um livro muito interessante que chama Merchandising em Telenovelas, a estrutura de um discurso para consumo. E a definição dele de merchandising é o seguinte, que merchandising é uma exibição de uma marca, produto ou serviço no espaço de uma mídia não publicitária. Olha só que interessante. Então a gente pode encaixar os filmes, novelas, porque na verdade o grande propósito deles é o entretenimento, né? Não é a publicidade. Não é uma mídia destinada à publicidade. Isso, é isso que o Trindade primeiramente. Exato, é isso que o Trindade fala. Então, como um programa de TV, uma telenovela, né? Cartazes, cabeçalhos, jornais, e seria entendido como uma propaganda tie-in. Esse tie-in que ele fala, na verdade, que é algo amarrado dentro de um programa ou de uma mídia de natureza não publicitária. E aí, nós temos todos os exemplos que nós vamos discutir hoje. Bom, então nós separamos aqui, falar um pouquinho agora sobre o Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos, ele é um canal do YouTube que ele começou em 2012. Já foi o maior canal do YouTube. Eu acho que o Porta dos Fundos não é nem o terceiro, eu acho. Tem uma sequência muito grande de canais que cresceram bastante. Sim, tem o Felipe Neto na frente ainda, que tá com 15 milhões. Eu acho que hoje em dia ele tem 13 milhões de inscritos, mas ele continua sendo o top 5 dos maiores canais do Brasil. Eu acho que ele já teve o seu ápice, já. Né? E agora ele meio que estacionou e vai mantendo, né? Então, os números que eu tenho aqui são o seguinte, pela revista Meio Mensagem, ele foi considerado o canal mais influente de 2016, né? Que aí não tem muito a ver com inscritos, mas enfim, com influências, né? E ele teve 2,9 bilhões de acessos e 19 milhões de pontos de alcance em outras mídias, né? Além do YouTube. Então é um alcance enorme. Porque agora ele vai começar no Comedy Central, né? Ele tá indo pros seus canais. Eles tinham eles faziam um programa na Fox também. Eles fizeram uma série na Fox. Vejam só, a Viacom, né? A americana Viacom, que é dona da MTV, do Nickelodeon e tal. Ela comprou 51% dos Porta dos Fundos. E vejam só, cada um dos 5 integrantes recebeu 8 milhões. Meu Deus. Cada um. E detalhe, eles têm ainda o restante, são os 49%. Aí, eles trabalham de forma assim, eles divulgam, em média, 3 vídeos por semana. E a história do merchandising com eles começou com o case do Spoleto. Mas é só entrar no YouTube e digitar Spoleto Porta dos Fundos. O Spoleto é uma rede de fast food, né? E principalmente italiano, né? Trabalha bastante com macarrão. E qual que foi a história? Eles queriam gravar, fazer um sketchzinho e tal, lá no Spoleto mesmo. E aí entraram em contato, né, com a marca e tal, eles não permitiram. O que eles fizeram? Eles criaram um cenário idêntico ao Spoleto. Reduzido, todas né? as cores. Perfeito, perfeito. Só não tinha o logo escrito Spoleto, né? E aí gravaram, ficou legal pra caramba. Que era mais ou menos assim a história, o cara era o atendente, né, e você vai montando o seu prato, e o cara ficava puto, que a menina demorava pra escolher o prato, ele jogava as coisas nela, virava um regaço, né. E isso daí foi pro YouTube, e a galera começou a assistir e começou a dar muita visualização, explodiu, viral mesmo, né. E aí o Spoleto percebeu isso, muito inteligente, né, a galera do marketing do Spoleto falou, bom, beleza, o que eles fizeram? Fizeram uma declaração, né, de reconhecimento e tal, achando bacana, e também ajudou a divulgar o Porta dos Fundos. Resumindo, fecharam um contrato de patrocínio e lançaram mais 3 vídeos. E aí sim, já dentro do Spoleto mostrando a marca, né? O que dá pra perceber que eles trabalham com clientes enormes, né?
Então, por exemplo, ó, trabalham com Coca-Cola, com Ford, com Asus, Listerine, né? Muitas franquias. Então, Itaipava. E o grande barato da história, turminha, é que é o seguinte, eles trabalham com isso eu não sabia também, eles trabalham com 3 formas de merchandising dentro dele. Aí começou a dar certo essa história do espoleto, outras marcas começaram a procurar eles e eles formaram um modelo de negócios, né? A primeira forma aqui, eles podem criar, né? Você pode contratar eles criam um vídeo exclusivo. O vídeo exclusivo é o quê? É falando só da marca, eles realmente colocam a marca muito, muito em evidência, né? Dentro da historinha deles. Mas só que esse vídeo exclusivo, ele não vai nos lançamentos da semana. Ele é simplesmente colocado lá no meio. Geralmente vai pro canal da marca, né? No YouTube. Isso, a própria marca geralmente ajuda na divulgação. E no dele só entra ali na playlist, né? Vamos pensar assim. Essa é a primeira. A segunda já é de patrocínio exclusivo, né? Um exemplo do patrocínio exclusivo é da Itaipava. Então, toda cerveja que aparece, em qualquer esquetezinho do Porta dos Fundos, é cerveja Itaipava. Então, é tipo um contrato fechado. Fecha por anos ou fecha por quantidade de programas, né? Então, tem programa que não tem cerveja, não tem problema. E o que eu tava vendo é que as histórias não são... Tirando a primeira situação, né? O primeiro tipo de merchandising, as histórias não são criadas em cima daquilo. Então, rola uma história normal e aquelas coisas vão encaixando, né? Depois tem a terceira, que é só referência à marca. Então, por exemplo, o cara tá usando uma camiseta da Coca-Cola. Ele não tá falando, ele não tá fazendo nada, ele só tá usando, então fica em exposição. A coisa começou a dar tão certo, né, que começou em 2012, que eles têm, 5 canais no YouTube agora. Tem o... Fundos da Porta. Fundos da Porta. É o de Making Off. É o Making Off. Propaganda Fundos, Porta Fora, Portaria, Backdoor e Portátil. Backdoor é o canal em inglês dele. Eles viram que eles fazem não sei se é muito sucesso, eu não tenho esse número, mas eles tinham um público considerável que falava inglês e não entendia muito bem. Eles lançaram esse canal que é em inglês, tem as legendas lá, tudo certinho. E aí com certeza não é coincidência, né, que a Viacom também sim, tem acesso, lógico. Né? Chegou nela. Então é uma forma muito de divulgar isso aí de passar pra frente. Tem um autor que é o Henry Jenkins, que ele fala bastante de transmídia, dessas coisas, né? Que envolvem, principalmente nesse caso do pós-fundo, entretenimento e humor. E ele coloca que é muito mais fácil a marca ficar lembrada, você ter a lembrança da marca quando ela está associada a humor, a entretenimento, né? Do que quando ela é passada simplesmente numa propaganda direta. Então, quando aquilo começa a fazer parte da sua vida, aquilo se torna inesquecível. E aí ele coloca na narrativa transmídia. A narrativa transmídia refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à convergência das mídias. Olha só que interessante, Uma estética que faz novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa da comunidade. Então, dentro ainda do canal do YouTube, onde você pode colocar suas respostas, você tem como medir os likes, né, as inscrições, então fica perfeito. Eu pesquisei um pouquinho sobre a Marvel e eu vi que os filmes deles durante os anos vêm se interligando, ou seja, um complementa um outro pra poder atrair mais público. E o primeiro que eu vou falar é do Homem de Ferro, e eu dividi por 3 cenas. Quando o Tony, o Homem de Ferro, vai atender uma chamada de vídeo com o vilão, a logo da LG fica em evidência. Quando o Tony, ele vai, no começo do filme, mostra ele sendo capturado por terroristas. E ele conversa com a assistente dele, quando ele volta pros Estados Unidos. Ele conversa e a assistente fala: você deveria ir pro hospital. Não, a única coisa que eu quero é comer um cheeseburger. Aí mostra ele saindo do carro. E ele comendo o cheeseburger da Burger King. A personalidade do Tony, que é o Homem de Ferro, ele é o quê? Ele é rico, cheio da grana. E o que ele mais ostenta? É os carros deles. E quem patrocinou foi a Audi. Quando eles tem já o roteiro do filme, vai começar a ser feitas as gravações, a produção mesmo do filme, as próprias produtoras, os estúdios, eles têm departamentos comerciais que especificamente vão vender esses espaços, né? Isso aí é óbvio. E eles têm uma meta, eles têm até mesmo para poder fazer um levantamento de grana para o filme e poder colocar isso. Até porque as produções são multimilionárias, né? Um filme blockbuster desse de super-herói vai mais de 300 milhões de dólares para ser feito, né? Fora a divulgação e tudo mais, que é sempre massivo, né? Tanto na internet, na televisão, tanto na mídia impressa. Quando vai sair um filme desse, você vê pôster, outdoor, tudo que é canto. E na verdade eles recebem estimativas, Matheus.
Então, por exemplo, quando vai lá representante comercial, né, para vender um espaço publicitário dentro do filme, vamos dizer assim, né, um merchandising, só vai ser interessante para a marca colocar a marca dela lá dentro se aquilo tiver repercussão. E a forma que eles colocam isso é fantástica, porque você consegue em alguns momentos, através da computação gráfica, encaixar alguns merchandising, por exemplo, como esse do Audi e tal, é difícil colocar. Geralmente isso já está fechado antes, né? Mas como no caso do Burger King, quando ele mostra lá a caixinha e tal, aquela caixinha, provavelmente, ela é branca. E poderia ser o Burger King, poderia ser, por exemplo, o McDonald's ou qualquer uma outra. Quando fecha o contrato, aquela cena ela é mostrada, né? E aí fechou, depois pelo computador, né, pela produção gráfica, é inserido o logotipo. Porque dificilmente o ator ele nem tem a fala que é da marca tal. E se tem também, eles gravam depois. Essas cenas picadas, né? Então eles deixam uma parte, geralmente essas cenas são bem closes, bem fechadas, ou são de ambientes externos, como por exemplo, pega lá o Burger King de fundo, que também é computação gráfica. Inclusive deve ser bem mais caro você fazer um ator, um astro, falar o nome da sua marca, né? É muito, muito mais caro. Deve ser um custo diferente do que colocar sua marca lá, fazer o Brad Pitt, fazer o Robert Downey Jr., fazer um ator desse de Hollywood e falar o nome da sua marca, deve ser mais difícil, deve ser um custo além desse de colocar a sua marca no filme. E além disso, Matheus, quando fala marca, né, você pega o ator é uma coisa, você pegar o personagem, aí é muito mais complicado. Quando você tem um comercial, por exemplo, do Batman, né, um comercial normal e tal, e aí vamos lá que o Batman faz parte desse comercial. Então tá lá o ator que fez o Batman, né, o personagem, sendo o personagem do Batman falando da sua marca. Então quer dizer, você tem que pagar pro ator, depois você tem que pagar para quem tem os direitos da marca. Tem vários jogos de corrida que usam marcas famosas de carro. Jogos que usam marcas verdadeiras e jogos que usam marcas fictícias. A diferença principal é que os que usam marcas fictícias, os carros capotam, os carros explodem e tudo mais. Vá, né? O Need for Speed, que é acho que talvez seja o jogo mais famoso de corrida, eu também tenho o Forza também. É interessante você perceber que os carros, eles no máximo amassam. No máximo. O carro sofreu um dano muito alto, não acontece. Os carros são indestrutíveis. Falando ainda de carro, posso puxar aqui do The Walking Dead, que é uma série muito famosa. Inicialmente foi criada nos quadrinhos em 2003, por Robert Kirkman. Em 2011 ela foi adaptada para televisão pelo canal americano AMC. Eles sempre estão mudando de lugar, são meio nômades, né? E na segunda temporada eles acham um carro, e é o carro da Hyundai, o iX35. Qual que é o melhor carro para o apocalipse zumbi? Uma pergunta, o carro tava danificado? Não tava danificado. É impressionante isso, o carro tava novinho, pegaram o carro e usaram. E usaram por longo tempo, acho que usaram até mais ou menos a quarta temporada, a terceira. Mudou de mão o carro, então o personagem que tinha o carro acabou morrendo, não vou dar spoiler. É meio que a mensagem, né? Assim, aqui nesse carro tem tudo que você precisa se quiser fugir de um zumbi. E tem até um fato curioso, que a série começou em 2011. Ou seja, o mundo acabou em 2011. Teoricamente, a Apocalipse Zumbi começou em 2011. E o carro que aparece na série é de um modelo depois de 2011. Ou seja, o mundo tá acabando, mas a Hyundai continua funcionando. A fábrica tá toda a vapor. Pós-apocalíptico. Exatamente. Na Coreia lá os caras estão a milhão. Esses coreanos não param. Exatamente. Pra gente sair um pouquinho assim do cinema, né? A gente tem um caso da novela, né? Sim. O Jonathan, né? Qual novela que você fez? Eu peguei da Força do Querer. Eu acho que pode voltar e falar um pouquinho. O Matheus que falou que geralmente os atores não falam o nome da marca. Porém, na novela, eles citam bastante. Tem o caso do Banco Santander, que o Gabriel falou, que você tá lá, eu acho que é o Abel, que é o personagem do Abel, que vai ver se o dinheiro já foi depositado e ele puxa no celular lá o aplicativo do Santander e tal, vê que o dinheiro caiu e fala, já caiu aqui e tal. E nesse caso, olha só que interessante, ele fala, né, Santander, né? Fala Santander, mostra claramente lá, pega o celular, tá lá o aplicativão do Santander. E ele faz elogio ao aplicativo, nossa, como esse aplicativo é rápido, esse tipo de coisa. Eu tenho o aplicativo do Santander e não é tão rápido assim não, viu? Também tem um outro caso que envolve a Natura e também o próprio UFC. Da Natura, no caso da personagem da Abigail, que eu acho que é a atriz Mariana Xavier, se não me engano, que faz ela. Ela tá lá, ela trabalha de secretária na empresa Garcia. Aí ela tá lá e tal, conversando com o povo, aí pega e fala, eu virei uma consultora da Natura, eu participei da reunião de consultores e tal.
E o legal disso é que, assim, não foi só na novela, beleza, ela falou e tal na novela, o nome, citou que ela era consultora, citou que era legal e não sei o quê. Só que aí também foi uma jogada de marketing ali da Natura que não ficou só na novela. Eles foram pra internet também, no site da G-Show, e fizeram uma enquete lá também, fizeram um videozinho promovendo. Qual que foi o caso do UFC? Do UFC foi da Geisa, que é o papel da Paola Oliveira. Tipo, bem no final mesmo, no último episódio, ela vai tecnicamente da novela. Ah, pô, já acabou já, pô. Bem no final, ela vai lá, eles aproveitam um cenário do UFC, eu acho que 212 que teve, que foi do José Aldo. Eles aproveitaram essa cena e tal. Usaram, assim, a estrutura toda do UFC. Então, tipo, o ringue que tava lá era próprio do UFC. Na hora da pesagem, que aparece aquele painelzinho atrás, era tudo UFC. Ô, Jonathan, também tinha o narrador. Sim! E o juiz. Eu não sei O juiz é o Mário. O Mário Yamazaki, né? Sei. É. E o narrador era aquele... Sim, oficial. Buffer Buffer, eu sei que o sobrenome dele é Buffer lá. Sei lá. Então, tipo, era tudo originalzão mesmo. O narrador, o juiz, o octógono, tudo. Você ainda falando de MMA, não sei se vocês se recordam, mas no começo do UFC, quando começou a bombar, passar na televisão, era muito comum cada lutador ter um patrocínio próprio. E toda vez que eles entravam no ringue, a equipe colocava uma espécie de cartaz, né, pendurado no octógono, com um monte de marca, todos os patrocinadores. E aí a Reebok fez um contrato com o UFC para unificar. Então agora não pode mais colocar esse tipo de cartaz. Todos os atletas usam os calções, as sungas, são todos da Reebok, todos os equipamentos, as luvas, tudo mais, para não ter mais essa pluralidade. Ela meio que fez um monopólio lá do UFC. Deve ter pagado uma baita grana por isso, né? Muito pra alta ter essa grana. exclusividade, né? Aí ele falando isso aí me lembrou bastante agora, porque na cena que a Geisa entra no ringue pra lutar e tal, ela entra realmente com uma roupa, que é uma roupa igual que o Anderson Silva usa, e tá lá a marquinha escrito lá, Reebok. Menos Sim, o esqueci protetor dessa lá. de boca dela, que tava escrito Geisa. Só pra ter Mas temos mais, né, Cauana? O que você traz pra nós hoje? Eu peguei aqui Teen Wolf. Teen Wolf é uma série, não é isso? Sim, é uma série de ficção, né? Lobisomem. Quando eles pegavam o celular deles, tipo, pra tirar uma foto na hora de uma cena, ou um vilão pegou o celular da mocinha que ele tinha prendido ela e ele ia gravar porque ele tava de zoeira, mostrou a marca Nokia Lumia e fez propaganda do Galaxy S4 numa temporada e na outra do S5. Foi bem evidente que ele mostrou bem. Caiu na pocinha e o celular... Fizeram questão de falar. Isso, caiu na poça. Fizeram questão o de S4 falar dele. que era a prova d'água o celular. Aí ele pegou e a câmera focou no Samsung. E ele limpou assim e o celular continuava ótimo. Com a tela acesa. Peguei uma campanha da Ovo Maltini, que ela começou em novembro e ela terminou em julho. Então foi grande, né? Ela pegou 13 influenciadores digitais. Foi a Kéfera, o Christian e o Castanhari. Do canal Nostalgia, 5 Minutos e Eu Fico Louco. E eles eles postaram lá, tweetaram no Twitter 3 opções de músicas pra fazer uma paródia. E o povo escolheu e eles fizeram uma paródia em cada canal. E quando começa a paródia, vem uma vinheta bem legal, com o desenho deles e escrito Ovo Maltini, assim, bem bonitinho. A Ovo Maltini deu um nome pra banda deles, que é, no caso, os 3 influenciadores. Ela deu de The Ovo Maltini e Os Extraordinários. E aí, no início, aparece... Contém promoção paga, né? E tem uma ficha técnica, assim, na descrição dos vídeos. E aí tem lá FBs de agência, Ovo Maltini e um monte de coisa. E eles lançaram mais outros vídeos no canal. As paródias ficaram só no canal dos youtubers. E os vídeos de jogos em que eles evidenciavam, assim como nas paródias, que eles mostravam lá Ovo Maltini crocante, Ovo Maltini creme. Mostrava assim do nada, tá aqui cantando aqui, ele sugere pro outro na musiquinha cantando que ele deu um Ovo Maltini cremoso pra menina. E eles tomam Ovo Maltini no meio da paródia, e é bem assim.
Professor, eu queria saber se eu ouvi dizer, não sei se era verdade, eu vi inclusive li essa matéria ontem, que uma marca de cigarro, acho que era Kent, estaria fazendo uma campanha meio que escondida com alguns influenciadores no Instagram. Alguns, não sei, porque eu não uso muito Instagram, mas alguns famosinhos do Instagram que tem muitos seguidores, teriam postado fotos fumando cigarro e tudo mais. Aí tinha 2 pontos importantes. Primeiro, que é crime fazer propaganda de cigarro. Segundo, que você também não pode fazer propaganda sem falar que é uma propaganda. Não tem essa. Tem que expor que está fazendo um merchandising. Tanto que eu lembro que ano passado, quando tava aquela polêmica do novo sistema de ensino no ensino médio, alguns canais de YouTube fizeram vídeos relacionados a isso, meio que apoiando e não falando que foram pagos pelo Ministério Público para fazer isso. Fazendo vídeo, dando a entender que era a opinião deles, né? Não que eles foram pagos por agências para fazer aquilo lá. Não é uma linha tênue entre fazer esse tipo de merchan? Bom, 2 pontos importantes. Primeiro, sobre a propaganda de cigarro. Atualmente, a propaganda de cigarro, cada país tem a sua legislação, né? Então, em alguns países é proibido você ter qualquer tipo de propaganda, de merchandising no de cigarro. No caso, foi aqui no Brasil que eu falei, que eu li. No caso do Brasil, como que funciona a propaganda de cigarro? Ela só pode ser feita em pontos de venda, né? Nem com cartaz, simplesmente com aqueles box que chamam, né? Que é onde os cigarros ficam ali armazenados, geralmente perto do caixa, assim, alguma coisa. É só isso que pode ser feito. O Instagram é o seguinte, ele é particular, então o artista, enfim, o influenciador, ele tem o seu Instagram e ele posta o que ele quiser. Aquilo é dele. Entre ele poder fazer um merchandising ou postar uma foto que ele está fumando determinada marca de cigarro ou outra, pela lei, ele pode fazer isso. Ah, tá, interessante. Porque é um particular dele, segue quem quer, ele não está pagando. O que seria pagando? Por exemplo, eu vou até um veículo de comunicação, uma rádio, um jornal, uma TV, e coloco lá um anúncio. Isso não pode ser feito. Isso é uma flexibilidade da internet só, porque a pessoa tem que ir atrás do conteúdo, não passa na televisão, não passa no rádio. O que acontece é o seguinte, a internet ainda é uma fronteira enorme para publicidade, principalmente para jurisdição publicitária. Sim. Então tem muitas coisas que são novas, as coisas acontecem muito rápido e as leis demoram um pouco para chegar até a internet. A tecnologia muda muito tempo. Quando a lei já é criada, aquilo já passou, já perdeu o time. Isso. Então, Matheus, legalmente é assim que a coisa funciona. Mas e a questão de ser obrigatório falar pro espectador que é uma propaganda? Isso não é obrigatório? Então, depende. Por exemplo, tem um caso bem interessante que isso aí tá rolando há pouco tempo, começou na França. Na França é assim, Matheus, isso aí foi aprovado. As revistas de moda, não só de moda, qualquer revista, qualquer meio que apareça, no caso, vou imaginar assim, uma revista de moda, então aparece lá a atriz. Então ela foi toda tratada no Photoshop, né? A gente já sabe disso, beleza. Quando isso acontece, lá na França, você é obrigado a colocar uma mensagem embaixo da foto, fotografia retocada digitalmente. Você tem que fazer isso. Por quê? Lá, eles acreditam, e eu também acredito nisso, acho muito interessante, né? Mas dá uma baita discussão isso, que as pessoas elas ficam, de certa forma, frustradas em verem outras pessoas perfeitas, que não são reais. Entendi. E aí eles têm uma preocupação muito grande com a saúde mental do indivíduo, né? É porque, no caso, ele está vendendo a imagem, né, da atriz. Então que não é uma propaganda ela, enganosa, né, praticamente. Exatamente, que não é ela. É igual sim. você colocar um carro que voa, né? Ele não voa, né? Ele tá sem as rodas porque no Photoshop você fez ele voar, né? Mas só que é mais fácil as pessoas saberem se é verdade ou não. Agora, numa capa de revista, fica muito difícil, né? Mais informações sobre a CMQ você encontrou no site www.uniara.com.br/CMQ, é isso? CMQ conhece, Gabriel? Você pode nos contratar pelo e-mail, que é cmq@uniara.com.br, na internet, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Você vê a gravação completa desse episódio aqui, sem corte dessa vez, né? Que aqui a gente corta bastante. Esse aqui, principalmente, que tem 1 hora de bruto, né? Vai ter que estar bem cortado, vai ter que dar uma boa retalhada. Empresas que quiserem anunciar, fazer merchan aqui no FFCast, sempre bem-vindo. Verdade, a gente faz merchan aqui também, viu, gente? As agências, pode mandar. Exatamente. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, até mais.